Meus queridos irmãos e queridas irmãs, eu peço a vocês que abram suas Bíblias, por gentileza, na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 2, alguns versículos desse capítulo, da palavra de Deus, para o coração da gente nessa hora. Quero pedir a você que ao abrir a sua Bíblia, mantenha aberta. Todas as vezes que você entra aqui no templo, nas duas entradas tem Bíblias da igreja. Elas já estão abertas no texto indicado. A nossa intenção é que todo mundo tenha em mãos a Bíblia, ou no papel, ou no smartphone, ou no tablet, mas que esse acompanhamento é importante. Nós amamos a palavra, nós gostamos de estudar a palavra, toda fala da igreja ou na igreja se baseia na palavra. Então é muito importante que a gente tenha um olhar atento ao que nos diz e ao que nos ensina a palavra. Na nossa teologia reformada, nós aprendemos que é fundamental que haja uma oração por iluminação. A oração por iluminação é quando nós oramos a Deus e pedimos que o Espírito Santo ilumine o pregador, aquele que vai expor a mensagem e também aquele que a receberá. Para cada um de nós, o Espírito Santo há de nos iluminar para que a gente ouça a palavra de Deus e receba a palavra de Deus. Ouvimos aqui no estudo do nosso catecismo que a palavra de Deus ela não é um livro qualquer. Ela é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, é porque Deus tem uma palavra para nós. Deus quer falar conosco. E quando Deus se dirige a nós, prepare-se. Algumas vezes a palavra de Deus, ela sacode a gente, ela deixa um certo incômodo, porque ela não traz aquele instante de passar a mão na nossa cabeça, ela sacode. Em outros instantes, ela nos aquieta, ela nos acalma, ela suaviza a nossa vida. A palavra de Deus, ela nunca é igual. Nenhum texto é igual a outro texto e o mesmo texto tem lições diferentes para nós. Então, eu quero convidar você a ter alguns instantes de oração por iluminação. Quem acompanha a gente pela internet pode fazer o mesmo, se possível, agora. Fechar os seus olhos, orar ao Senhor e pedir ao Senhor que fale ao seu coração. Nossa oração é por iluminação do Espírito Santo, sobre a vida de quem prega e sobre a vida de quem recebe a palavra de Deus. Senhor Deus, nós oramos e pedimos ao Senhor a iluminação do Teu Espírito Santo sobre aquele que prega e sobre aqueles que recebem a palavra. Ilumina-nos, ajuda-nos a perceber a fala do Senhor conosco, que esta palavra é para a nossa vida e é para a nossa vida hoje. Que o Teu Espírito Santo nos traz esta revelação das Escrituras e nos faz compreender a vontade do Senhor para nós. Espírito Santo que ilumina é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que traz a palavra e ela encontra lugar aqui no coração, na nossa mente. E ao acolhermos a Tua palavra, nós passamos a vivê-la e vivendo-a, nós vamos glorificar o Teu nome. Que assim seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, segundo a epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 7, 2 de 1 a 7, diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de quê, irmãos? Súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de quem, gente? Em favor de todos os homens. Versículo 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Junto comigo a partir do versículo 5. Porquanto há um só Deus,
e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado, pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Meus irmãos, nasce aqui, de maneira muito clara e especial para nós, um compromisso espiritual com a sociedade pelo bem de todos. O caminho que é aberto aqui na palavra do Senhor é para que eu e você sejamos intercessores. Intercessores. Nós intercedemos por todos os homens, e aqui nós vamos acrescentar as mulheres, como é óbvio. Nós oramos pelos seres humanos, oramos pelas pessoas todas. Nós oramos só por quem nós amamos? Sim ou não? Oramos só por quem é gente boa? Oramos por quem nós, assim, nos falamos assim, essa pessoa maravilhosa? Devemos orar por quem é chato, complicado, mentiroso, corrupto, ladrão? Posso continuar ou é melhor parar? Tá bom, né? Nós oramos, por quem nós oramos? Veja, se há alguém que nós amamos que está enfermo ou enferma, o que a gente faz? A gente ora. Mas se uma pessoa, quem diz essa pessoa não serve, a expressão que a gente usa é não presta, né? E está doente também, nós também oramos pela cura? Ou você já se pegou no lugar daquele que ora encomendando? Vai em paz, hein? Vai com Deus. A oração em favor de todos os homens, ela é muito importante, mas aqui nesse texto há uma conexão com a oração em favor das nossas autoridades, em favor daqueles que nos governam, em favor daqueles que estão investidos de algum tipo de autoridade. Aí é um ramo bastante amplo, é uma janela bastante grande de pessoas que podem ocupar essa posição e eu não vou aqui mencioná-las. Eu vou pensar apenas no compromisso que Deus nos deu, que é um compromisso que nasce das Escrituras, é, portanto, um compromisso espiritual que nós temos com a cidade. Um compromisso espiritual que nós temos com a nossa região, com as pessoas que nos governam, com os nossos líderes e também por todos os homens, em favor de todos os homens, o que nos traz aqui. E aqui existem duas lições muito importantes. A primeira delas é que por meio da oração levamos a Deus tais pessoas. Por meio da oração, nós tomamos a pessoa que está aqui e levamos na presença de Deus. Pense nisso de uma forma física. Imagine se isso fosse possível, tá bom? O altar do Senhor está aqui, do lado de cá. A pessoa sobre quem a gente fala ou por quem nós oramos está aqui. Nós tomamos a pessoa e a colocamos diante de Deus. Essa é a ideia. Por causa da oração, nós levamos estas pessoas e as apresentamos diante de Deus. E nós pedimos ao Senhor que as abençoe. Pedimos ao Senhor que as transforme. Imagine bem, se uma pessoa orar pela conversão de um corrupto. Depois imagina se 2, se 3, se 4.000, se 5.000, se 1 milhão de pessoas começarem a interceder e clamarem ao Senhor pela vida de uma pessoa para que ela seja convertida, para que ela seja transformada. Agora pense bem, imagine se um corrupto, confesso, um corrupto daqueles que você sabe que é corrupto, não apenas se julga pela aparência, existe uma série de confirmações de que isso aconteceu, e ele tem um encontro com Jesus, e ele é transformado. E ele confessa o que fez, paga o preço pelo que fez, como tem que ser diante da lei, é perdoado diante de Deus, ele pode receber a bênção da graça divina, mas ele tem que cumprir a sua pena, pagar o preço diante da sociedade, honrar aquilo que a lei diz. Mas este homem, essa mulher convertido pela graça de Deus, qual é o impacto disso na vida da sociedade? Quantas pessoas que o seguem, ou que fazem parte do mesmo grupo, acabam deixando de estar ali ao lado, ou esse grupo deixa de existir, a quadrilha desfeita em razão da graça de Deus que é maravilhosa e que atua sobre as pessoas. A pergunta é, você acredita que um corrupto pode ser convertido? Tem orado por isso? Olha para mim aqui. Sabe o que acontece? A gente às vezes acredita, mas não acredita. Não é verdade? Não, eu acredito, mas está orando por isso? Então não acredita. Se acreditamos, oramos. Se não acreditávamos,
Vamos acreditar e vamos orar. A segunda coisa que acontece, que é extraordinária aqui no texto, que é por meio da oração, Deus nos leva a essas pessoas. Então, da mesma forma que a gente toma essa pessoa e coloca diante de Deus, nós agora somos levados a essas pessoas. Por meio da oração, Deus nos leva a essas pessoas. Deus nos leva a essa realidade que a gente vive. Ninguém pode ouvir uma matéria sobre a vida num hospital público, a fila de pessoas, ou o descaso que há com o atendimento, e aí não é sempre responsabilidade daquele grupo. Nós temos médicos que trabalham, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nós temos vigilantes, mas nós temos um público, nós temos gente, nós temos administradores, ou seja, de alguma forma, há uma deformidade do projeto de atendimento às pessoas carentes. E a pergunta é, a matéria que é apresentada lá, que aparece uma menina dizendo o seguinte, olha, a minha mãe está com câncer, ela tem que ter quimioterapia, mas o hospital não tem condições, ou vai fazer uma tomografia para avaliar uma questão física que é muito importante, mas o tomógrafo está estragado há semanas, alguns estão estragados há meses. Nós não podemos assistir algo assim sem orar. Sem orar. Coronavírus. Oh, meu Deus, o negócio, está sabendo? O negócio está difícil, é o fim do mundo, é isso, é aquilo. Ou, isso não é nada, isso não chega aqui não. Não tem problema nenhum, pelo amor de Deus. Não importa se tem gente passando mal, se tem gente enferma, se tem gente que morreu. Não importa para a maioria das pessoas que não se conecta a isso. Nós, quando apresentamos diante de Deus, quando nós oramos em favor de todos os homens, quando nós oramos pelas autoridades, nós tomamos todos esses assuntos e os colocamos diante de Deus e pedimos ao Senhor misericórdia, misericórdia, misericórdia. E aí acontece um negócio extraordinário. Quando nós começamos a orar, Deus começa a nos usar para mudar o quadro, para mudar a realidade, para mudar as pessoas, para mudar a circunstância. Ainda que a gente não consiga mudar a história de milhões de pessoas, nem milhares, às vezes nem de centenas, raramente de dezenas, mas se nós mudarmos a vida de uma, duas, três pessoas, imagine o impacto que isso tem na descendência dela. Quando nós oramos em favor de todos os homens, de todas as mulheres, quando nós clamamos ao Senhor em favor daqueles que têm autoridade, que estão investidos dessa autoridade, em favor dos reis, dos governantes, nós levamos essas pessoas a Deus e Deus nos leva a essas pessoas. Nós assumimos um compromisso espiritual com a cidade. E o que está acontecendo aqui é que Deus quer nos usar para promover a redenção da cidade. Cidade maravilhosa, cheia, está na Bíblia não? Não, é um hino do nosso cenário, é? Não, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, cidade maravilhosa, o coração do Brasil, diz a música, diz a nossa cultura, diz a nossa sociedade, o coração do Brasil bate no Rio. O que acontece no Rio repercute para o país inteiro. Há uma responsabilidade que Deus nos deu, que a Bíblia nos assegura e que nós devemos levar em consideração isso. Sabe por quê? Porque nós lutamos pela redenção da cidade. Nós oramos para que Deus levante profissionais de altíssimo nível, de qualidade absoluta, incorruptíveis, que não aceitem nenhum tipo de corrupção passando pela sua frente, honestos, ilesos, fiéis ao Senhor, que passam por isso e colaboram e abençoam. Nós oramos para que haja profissionais que possam trazer paz para o ambiente, que saibam conversar com as pessoas, chefes, líderes, mentores, que possam fazer bem aos seus liderados e não botar medo, fantasma, vou pegar vocês. Nós oramos para que nós tenhamos profissionais em qualquer área que vão trabalhar de verdade, que não batem ponto e vão embora, não tem o paletó que coloca ali e vai embora. Nós oramos para que Deus levante um grupo de pessoas que possa continuar a servir ao Senhor com alegria, na igreja, no trabalho, em casa, no condomínio, na praia, no shopping, em qualquer lugar que você for. Amém? Versículo 5. Versículo 5. Leia comigo de novo o versículo 5, por favor. Porquanto? Há um
só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quero dizer a vocês, para aqueles que ainda não descobriram isso, que não há um caminho alternativo para se chegar a Deus. Para quem não descobriu isso ainda, vou contar. Não há um caminho alternativo para se chegar a Deus. Todos os caminhos levam a Roma? É sim ou não? Não. Todos os caminhos levam a Deus? Também não. Essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, ela impede o nosso entendimento de que só há um caminho para se chegar a Deus. Só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que vai nos levar à presença de Deus. Nenhum de nós se aproxima de Deus se não for por Jesus Cristo. Nenhum de nós tem acesso ao Senhor se não for por Jesus Cristo. Não há nada que seja produzido pela mente humana, por melhor que seja, por mais criativo que seja, por mais disciplinado, por mais espiritual que seja, que nos permita chegar à presença de Deus se não for por meio de Jesus. Jesus. Dá para você entender? Não há nenhum caminho alternativo. Pastor, e se eu ficar sentado, fazendo eu chego a Deus? Não chega a Deus, só chega a Deus por Jesus Cristo. E se eu pendurar no lustre, ficar bem pendurado, com a mão só assim, ó, pendurado assim, chega a Deus? Também não chega, só por meio de Jesus Cristo. Mas se eu correr aqui ao redor da igreja, da Igreja das Américas, pegar o mapa todo aqui, vai dar 7 voltas, 7, e gritar: as muralhas que me impedem de me aproximar de Deus cairão? A resposta é não. Sabe por quê? Porque só há um caminho para nós chegarmos a Deus, que é Jesus Cristo. Quanto menos se conhece Jesus Cristo, mais perigosa fica a nossa vida espiritual. Sabe por quê? Porque a gente começa a achar que pode. Não, eu sou uma pessoa boa. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca colei na prova. De vez em quando eu esqueço. É como uma frase que saiu num jornal há alguns anos. Eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu às vezes minto. Não há um caminho alternativo para se chegar a Deus. Se dependesse de nós, não haveria acesso a Deus. Você está entendendo isso? Se dependesse de você e de mim, se dependesse de nós, não haveria acesso a Deus. Porque só há uma forma de nós acessarmos a Deus. Só há uma chave que abre essa porta. Só há um nome que é capaz de abrir essa porta para que a gente chegue à presença de Deus. Nós só poderemos ser acolhidos na presença de Deus, aconchegados ali nos braços do Senhor, por meio de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vou ler para vocês uma frase. Philip Ryken, no livro Cosmovisão Cristã, produzido pela editora Cultura Cristã, tem uma frase que diz assim: se Deus não tivesse se revelado a nós, estaríamos limitados às nossas próprias perspectivas, meramente humanas. Philip Ryken descreve esse modelo libertador da ação de Deus, que age para nos tirar a perspectiva meramente humana. É como se você pudesse imaginar que a nossa visão estivesse nesse nível aqui, e Deus estivesse aqui. Nós estaríamos olhando aqui, ó. Isso aqui é olhar humano, é olhar criativo, é olhar disciplinado, é olhar do esforço, é olhar das boas ações, é olhar daquele que se empenha. Esse é o nosso olhar. Se nós estivéssemos nesse nível aqui, nós não alcançaríamos este aqui. Quem nos pega aqui embaixo, nos levanta para que a gente possa se conectar a Deus, é Jesus Cristo. Não há um caminho alternativo que nos leve a Deus, só há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus enviou Jesus, Jesus nos leva a Deus, somente Jesus pode nos levar a Deus. Agora, há um detalhe no versículo 6, do versículo 5, que eu queria que vocês observassem mais uma vez. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus, homem. Agora veja a frase, mediador entre Deus e quem? E os homens. Escuta só.
Se Jesus tivesse, se a palavra de Deus, se Paulo quisesse dizer o seguinte, olha, Jesus é aquele que conecta Deus a judeus, estaria escrito aqui. Se fosse assim, Jesus, vou ler o texto, hein? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os presbiterianos. Entre Deus e os batistas. Entre Deus e os assembleianos. Entre Deus e os católicos. Entre Deus e os brasileiros. Entre Deus e os americanos. Estaria aqui. O que Deus nos traz aqui de maneira muito especial, que para nós é comum isso aqui, mas para a época não era, porque o entendimento ainda estava ali na cabeça das pessoas que Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, tinha vindo para os judeus. A ideia é que todos os homens abrangem judeus, gentios, mulheres, homens, pobres, ricos, não há distinção religiosa, de raça ou de nacionalidade. Jesus Cristo veio para todos os homens e mulheres. Amém, meus irmãos? Então volta aqui um minutinho. Primeira parte aqui. Jesus veio para nos levar a Deus, correto? Se Jesus veio para nos levar a Deus, quem é esse nos aqui? Todos os homens. A nossa missão, o nosso trabalho de proclamação do Evangelho, de anúncio das Escrituras, é para que todas as pessoas possam receber Jesus, possam conhecê-lo. Nossa função é anunciar, a função do Espírito Santo é convencer. Toda e qualquer conversão só acontece por obra do Espírito Santo de Deus. Quando é persuasão humana, não dá certo. Não sei se você conhece essa história, um pastor amigo meu contou essa história. O pregador pregou na igreja no ano seguinte, aniversário da igreja, foi muito bom, convidaram ele outra vez. Ano seguinte, lá foi ele. E ele pregando, de repente entra pela igreja um bêbado. E o bêbado não apenas entra pela igreja, como corre em direção ao altar. E em direção ao altar, ele se aproxima do pastor em alto bom som e diz, ei, pastor, eu estava aqui, não... Eu estou imitando o bêbado bem, não, né? Ainda bem, tá? A pessoa imita muito bem, esse camarada aí, não sei não, hein? Esse camarada tem experiência. Aplica-se para tudo, né? Aí diz assim, pastor, ano passado o senhor me converteu. Aí o pastor olhou para ele e falou, foi eu mesmo. Se tivesse sido Deus, você não estaria bêbado. Hein? Hein? Resposta rápida, né? A conversão é obra do Espírito Santo de Deus. Deus é o mediador entre, Jesus é o mediador entre nós e Deus. A salvação é para todos os povos. Quando Gênesis 12, 3, a descrição, eu vou ler para você. Há o chamado de Deus para Abraão, que diz assim, em ti, quem lembra de cabeça, pode até falar comigo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, tá? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O entendimento primeiro, foi que era a nossa família. A família de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, da galera toda que veio aí na sequência. Mas quando este anúncio é feito, o que estava se observando é que alguém desta família seria uma bênção para todas as famílias da terra. Quando você lê o Evangelho de Mateus, e quem aceitou o desafio que está sendo feito por mim no YouTube, no Face, no Instagram, de lermos durante o mês de fevereiro, todo o Evangelho de Mateus, um capítulo por dia, já pode ver hoje, no dia de hoje, está lá nas minhas redes, e na nossa rede, as redes da nossa igreja, que uma referência especial é feita a Abraão, no versículo 2. No versículo 2 de Mateus 1, há uma referência a Abraão. Abraão, esse pai da fé. Abraão está naquela árvore genealógica de Jesus Cristo, está ali na genealogia de Cristo. Então, você observa que a partir dele, todos os povos são alcançados. Então, não há uma perspectiva restritiva. Quem restringe ou não restringe é o Senhor. Eu não sei quem são as pessoas que abraçarão a fé, ou usando uma linguagem presbiteriana, eu não sei quem são os eleitos. Eu prego o Evangelho. Durante muitos anos apareceu a seguinte frase. Alguém disse, mas se Deus já sabe quem são os eleitos, por que eu pregarei o Evangelho? O nome disso é preguiça.
O nome disso é não entendimento da palavra. Sabe por quê? Porque quem faz a obra não sou eu. Eu não faço a obra, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Nós somos aqueles que compartilham o Evangelho, nós pregamos a palavra, a obra de Deus vai ser feita no coração de quem a gente acha que tem jeito. Não tem uma pessoa que tem jeito, você, essa pessoa tem um monte de jeito de crente. Você é crente e não sabe. Sabe como é que a gente diz isso? Comportamento. A gente diz pelo comportamento que a pessoa é crente e não sabe. Porque ela não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Mas isso não é o critério. O critério que Deus nos deu é de nós anunciarmos a palavra e a obra do Senhor vai ser feita. E essa obra só vai ser feita, olha o que o versículo 6 diz. Você acha que isso aqui é fácil? Olha o versículo 6. Olha a batalha que é no versículo 6. Leia comigo aqui. O qual... Quem é que se deu? Quem é o qual a si mesmo? Quem é o qual aí? Jesus. Beleza, então vamos lá. O qual se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos, mediante o seu sofrimento e morte, Cristo pagou o castigo exigido pela lei de Deus, produzindo satisfação. O que está escrito aqui, meus irmãos, é aquilo que a gente chama de resgate substitutivo. Imagine bem a cena. Um negociador, tá beleza? Tem ali pessoas sequestradas. Aqueles filmes que você já viu. O pessoal entrou no banco. Sabe aquele filme? O pessoal entrou no banco. Tem várias pessoas que foram ali sequestradas, pegas como, o que mesmo que a gente fala? Reféns ali dentro. O negociador vai todo experimentado, tira a arma. Estou sem arma, sempre a mesma história. Estou sem arma e tal. Ele se aproxima. Aí, num determinado instante, ele diz, olha, vamos trocar. Liberta o grupo e eu entro e você liberta. Imagina essa cena sem arma, sem câmera, sem filme, sem nada, absolutamente essa entrega. O que Jesus Cristo fez é aquilo que a teologia reformada chama de resgate substitutivo. Ele tomou o lugar. Veja que a Bíblia diz que ele se deu, o qual a si mesmo se deu. Ele tomou o lugar daqueles que estavam ali aprisionados. Ele tomou o lugar daqueles que precisavam ser resgatados. Ele assumiu a posição deles. Ele ficou no lugar deles. E sabe quem são eles? O que Cristo fez, ele é eficiente para todos os homens. Sem distinção de posição, raça, nacionalidade, Jesus pagou o resgate e a única forma desse resgate ser pago é através do derramamento do sangue. E o derramamento é do sangue do Cordeiro. Versículo 6, ainda no versículo 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Qual é a parte final aí? Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Aqui é um desafio rico em misericórdia. A ideia é o seguinte, olha, resgatados, pessoas por quem Cristo se deu, gente que estava condenada à morte espiritual, já libertos por meio de Jesus, recebem a missão de dar o testemunho da obra redentora de Jesus Cristo. A ideia é, resgatados, certo? Fruto da obra de Deus, eles passam agora a contar o que aconteceu. Imagine bem, tudo que você já viu de entrevista de pessoas que estavam no ônibus. Você lembra? Quantos ônibus que nós já vimos ultimamente que estão sendo sequestrados? Uma vez apareceu em Niterói um ônibus. E um camarada foi lá e sequestrou o ônibus. Terminou tudo bem, não aconteceu nada, todo mundo saiu vivo. Mas depois se descobriu que o nome do sequestrador era John Lennon. No dia seguinte, jornal XYZ publica a seguinte manchete. John Lennon sequestra ônibus e o povo grita, help. Que capa, né? Isso é um trabalho difícil para fazer, para chegar nesse ponto aí. Não pensa que sai fácil de primeira, não. Os sequestrados passam a dar entrevista. E tem, olha, acontece de tudo. Parece um sequestrado. Não, eu percebi na hora que ele entrou, que ele estava diferente, se percebeu, por que não falou, né?
Não, teve uma hora que ele estava tenso, eu vi que ele estava tal, não sei o quê, eu percebi uma conexão. A gente começa a dar entrevista, se você já participou, se você já esteve no ônibus, sabe o que é isso? A gente começa a contar. Ou ainda, você estava num lugar onde aconteceu uma coisa grave, as pessoas perguntam para você como é que foi. E você começa a dizer como é que foi. Eu trabalho com rádio, jornalismo há muitos anos, então a gente quer saber da fonte. Quer saber o que está acontecendo aí. Uma vez, houve uma rebelião num presídio no Rio. E naquela ocasião, um líder espiritual foi chamado para ir lá, porque as facções o respeitavam, a facção principal o respeitava. E ele foi lá, e aí aconteceu uma série de coisas, as pessoas deram entrevistas. Eu, quando fui entrevistá-lo, perguntei para ele a seguinte coisa: pastor fulano de tal, quando o senhor entrou, o que o senhor viu? Eu não queria saber mais nada, porque eu já tinha ouvido todas as reportagens, entrevistas. Eu queria saber o que ele viu. Eu queria tomar os olhos dele para mim e que ele compartilhasse isso no rádio. Então todo mundo passou a enxergar. Eu entrei, eu vi à direita, tinha isso, mais à frente, aí você vai vendo, você está vendo? Você vai vendo, é essa a ideia. A ideia é que quando eu sou resgatado pelo Espírito Santo de Deus, quando Jesus Cristo assume o meu lugar, e ele assume esse papel de resgatador substitutivo, quando ele toma esse lugar, que o lugar era meu, quando eu saio do ônibus, quando eu saio do banco, quando eu saio daquele lugar onde o sequestro aconteceu, eu saio e começo a contar para as pessoas, e eu vou dizer para elas o que aconteceu, como é que foi o meu resgate, como é que esse resgate foi, que hora que começou, que estratégia que foi utilizada, e aquilo está na minha mente durante muitos anos. Eu não me esqueço de quem me resgatou, eu não esqueço do meu resgatador, eu não esqueço que eu fui resgatado pela graça de Deus. É aí que entra o apóstolo Paulo no texto. Ele está escrevendo a Timóteo. Timóteo é um filho na fé. Timóteo é alguém a quem Paulo chama de filho. Meu filho, é um filho espiritual. Timóteo era órfão de pai. Paulo não tinha filhos. Logo, existe uma associação importante aqui, afetiva. O Paulo, cuidador de Timóteo. O Timóteo que vê no Paulo a figura paterna. E aí você vê Paulo dizendo o seguinte: olha, essa história toda aconteceu aqui. Você olha para a vida de Paulo e lembra, Paulo foi resgatado de uma vida sanguinária. Paulo foi resgatado de uma vida sanguinária. Paulo foi resgatado de um lugar onde ele perseguia homens e mulheres que abraçavam a fé em Jesus Cristo. E era uma perseguição implacável, um perseguidor implacável, porque ele tinha autorização. Ele tinha, como é que fala aquele slogan do 007, sei lá, para morrer, para matar? Hã? Com licença para matar? Olha, ouvi um tom de voz aí em algum lugar, que licença para matar. Ficou bonito, hein? Paulo tinha... Quem é que falou do lado de cá? Foi uma menina. Fala, Cátia. Paulo tinha... Não, aí não ficou legal. Acelerou, falou muito rápido, ficou tensa, nervosa. É essa a ideia, Paulo tinha licença. Ele tinha essa licença, essa autorização para matar. Ele podia. Ele tomava as pessoas, prendia as pessoas. Ele participou da morte de Estevão. O primeiro mártir da igreja depois de Cristo foi Estevão, morreu apedrejado, e Paulo estava com as roupinhas de Estevão ali. Imagine isso depois na consciência dele. Paulo sabia o que era ser resgatado. Paulo sabia o que era ser alcançado pela graça. Paulo sabia o que Cristo tinha feito com ele. Desse engodo onde Paulo estava, religioso, engodo religioso, que juntava numa mesma frase palavras ou expressões que não casavam. Por exemplo, servir a Deus e odiar ao próximo. Você acha que casa as duas coisas? Servir a Deus e odiar ao próximo? O que você faz? Eu sou um servo de Deus. E o que você sente? Te odeio. A gente odeia o pecado. O pecador não. Ah, Kim Jong-un, se eu te pego. Consciência de pecador e vaidade espiritual. Casa na mesma frase? O que você acha? O que você é? Pecador. E o que você é? Não sou um pecador tão grande assim. Tem gente que peca mais do que eu. Vaidade espiritual. Numa mesma frase, necessidade de perdão e assassinato. Eu quero ser perdoado, mas quero matar. Isso não casa. Foi desse lugar de engodo espiritual, engodo religioso, que Paulo foi resgatado. Então ele sabia o que era isso. Ele disse, olha, Cristo se deu por nós. Eu estava preso e ele me libertou.
E é engraçado que boa parte dos textos de Paulo, ele escreve preso, ou pertinho de ser preso. Paulo era um aprisionado, liberto, enquanto existiam vários libertos aprisionados. Fiz uma visita num presídio uma vez e encontrei lá dentro muita gente que estava presa livre. Livrinho, não é que ele estava andando, tinha televisão, celular, não é isso não. Estavam cantando, lendo a Bíblia. Uma vez eu fui num presídio, eu vou muito a presídio, né? Visitar. Aí eu fui lá, é bom falar, né? Nunca se sabe. Com a Bíblia, e aí preguei a palavra, e um presidiário, essa é outra história, tá? E o presidiário disse para mim assim, poxa, você não me arruma uma Bíblia de estudo? E eu falei, rapaz, Bíblia de estudo, camarada, hein? Que isso, Brasil, hein? Falei, tá bom, vou arrumar. Arrumei a Bíblia de estudo de Genebra, a melhor Bíblia de estudo, de comentários que você pode adquirir para a sua vida, é a Bíblia de estudo de Genebra. Peguei e levei a Bíblia para ele. Naquela noite, disse-me um colega dele, que ele passou a noite estudando a Bíblia, a noite inteira. Eu fiquei lembrando de gente que diz assim, pastor, eu abro a Bíblia, abro a boca e deito. Às vezes eu abro a Bíblia, abro a boca e já deitei. Ele passou a Bíblia a noite inteira estudando. Passa o tempo, recebo um telefonema uma vez, um número que eu não conhecia, atendi. E atendi não consegui atender, estava no carro, e eu comecei a receber SMS, tum, um monte de SMS. Aí quando eu vou ler, depois que eu paro o carro, fui ler os SMS lá, estava lá, oi, pastor fulano, sou eu, fulano de tal, eu estava preso em tal lugar, eu estudei a Bíblia, cumpri a minha pena, agora eu sou livre, estou na igreja tal, e hoje eu sou diácono. Louvado seja o nome do Senhor. Não é verdade? Ele estava preso? Estava. Mas não estava solto? Estava. Na outra vez, que é outra história anterior, é que o presidial mesmo, eu já associei as duas coisas. No primeiro, eu vi um monte de gente solta lá dentro, cantando, glorificando, conversando, interagindo, recebendo a palavra. Depois vão para suas celas. Quando eu saí de lá, pertinho do presídio, tinha um boteco. Olha, aquele pessoal podia ir embora, mas não conseguiam, estavam presos a um copo. Alguns, a muitos copos. Eles não podiam ir embora. Eles podiam, mas eles não iam. Sabe por que eles não iam? Porque eles estavam presos. É essa a ideia. Tem gente solta que está presa, tem gente presa que está solta. Nós precisamos entender que essa libertação, esse resgate é fruto da graça de Deus sobre a nossa vida. Veja o versículo 7, o que diz. Paulo encerra dizendo assim, para isto eu fui o quê? Designação. É uma coisa séria, hein? Designado. É aquela missão com grande grau de responsabilidade. Por isso eu fui designado. Designado o quê? Pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Veja, queridos irmãos e irmãs, Paulo conta que para testemunhar do resgate ele foi designado pregador, apóstolo e mestre dos gentios. Antes de tomar conhecimento de sua designação, ele vivenciou o resgate. A lógica é simples, olha, resgatados, certo? Resgatados, não deixam de contar quem os redimiu e a ensinar o caminho para a redenção. Eu não posso encontrar uma pessoa que não foi resgatada e cruzar os braços, ou dizer para ela, que Deus te abençoe, ou dizer assim, eu preciso dizer para elas, olha, eu fui resgatado, o resgate me alcançou, eu estava preso e hoje eu fui liberto, a graça do Senhor alcançou a minha vida, o mediador se ofereceu, o resgate foi realizado, o testemunho é anunciado. É essa ordem que Deus nos traz. Primeiro, o mediador se ofereceu. Segundo, o resgate foi realizado. Terceiro, o testemunho é anunciado. A redenção de Paulo foi manifestação da graça. A designação de Paulo foi também pela graça. O conteúdo da pregação de Paulo também foi pela graça. Pela graça o Evangelho nos alcança. Pela graça nós o abraçamos. Pela graça nós vivemos. Pela graça nós somos redimidos. A redenção acontece pela graça de Deus. Pela graça nós vamos orar. Pela graça nós vamos orar, meus irmãos e minhas irmãs.
porque a gente precisa aprender uma coisa muito especial na nossa vida que a palavra de Deus nos traz. Primeiro, ore por quem tem autoridade. Antes de falar mal, ore. Falar mal ou falar bem é uma questão sua, consciência sua, você que sabe. Não vou entrar nesse mérito aqui agora. Mas se conseguir orar e falar mal, depois você me avisa. Que em geral não dá. Não dá. Ou ora ou fala mal. Se começar a orar, porque se falar mal resolvesse, conta comigo. Mas até hoje falar mal não resolveu. Ora, ora, ora. Por quem? Quem tem autoridade, está investido de autoridade. Por quem? Todos os homens, todos. Os que eu gosto e os que eu não gosto. Gente boa, gente ruim. Do bem ou do mal. Todos os homens. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não há caminho alternativo para Deus. Boas ações são bem-vindas, mas boas ações não nos levam a Deus. Quem nos leva a Deus é Jesus Cristo. As nossas boas ações resultam do nosso relacionamento com Ele. Sacrifício espiritual não me leva à presença de Deus. Deus não vai me aceitar, porque agora eu estou fazendo jejum de brigadeiro. Até porque não existe jejum de brigadeiro. Não confunda jejum com regime ou dieta. Jejum é bíblico, é espiritual. Ah, pastor, estou fazendo jejum do WhatsApp. Glória a Deus. Mas isso não quer dizer que é espiritual não, tá? Não, pastor, agora, vou nem dar mais exemplo, senão pega. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Todos os homens e mulheres, nós fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Jesus a si mesmo se deu em resgate por todos. Ele se deu, ele assumiu o meu lugar, é o resgate substitutivo. Ele tomou o meu lugar e disse, pode ir, eu vou ficar aqui no seu lugar. A gente, mas peraí, Jesus, aqui o que espera é perseguição e morte. Pode ir, eu vim para ficar no seu lugar. Aí eu saio lá da cova que eu estava, saio da prisão que eu estava, e sabe o que eu faço? Nada, eu me calo, não conto para ninguém. O redimido, diz a Bíblia, para isto eu fui, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, dizer para as pessoas, na hora certa, no momento certo, o que Deus fez com você, qual foi o resgate que Deus operou na sua vida, resgatados pela graça de Deus. Para isto eu fui designado pregador, apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Paulo experimentou na sua própria vida a operação desse resgate maravilhoso que o Senhor realizou. Meus irmãos, nós precisamos orar e pedir ao Senhor, Pai, eu estou querendo estar na presença do Senhor. Até aqui eu achei que eu podia, só vindo à igreja, eu seria recebido pelo Senhor. Eu vim à igreja. Estou vindo aqui, religiosamente, dominicalmente, isso não resolve. Vem à igreja, mas olha, é por meio de quem? Jesus. Quando você ora, terminando a oração, você ora em nome de quem? Sabe por quê? Porque se você orar em seu nome, não vai acontecer nada. Em meu nome não vai acontecer nada. Em nome da nossa denominação não vai acontecer nada. Só acontece alguma coisa, uma revolução espiritual, quando você ora em nome de Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o resgatador, Ele é quem manifesta a graça, Ele é o nosso redentor. A redenção só acontece por causa de Jesus Cristo. Essa obra do resgatador é para todos os homens e mulheres. É para mim e é mais para quem? Vamos orar. Deus sabe o que se passa na nossa vida e quanto nós temos que agradecer ao Senhor pela redenção. E reconhecer o quanto nós precisamos dEle. Se há alguém aqui que quer, sente-se impulsionado a estar na presença de Deus, e tem procurado vários caminhos, mas não por meio de Jesus Cristo. Hoje é o dia de dizer, Jesus entra na minha vida, Jesus me leva ao Pai, Jesus me leva ao Pai, me leva ao Pai, leva ao Pai, me leva ao Pai.
Nós vamos cantar, enquanto estivermos cantando, vamos orar, onde nós estamos, nos nossos lugares. Vamos orar, entregue a sua vida a Jesus. Agradeça a Ele pelo resgate operado, pela manifestação da graça dEle sobre a sua vida. Diga a Jesus, eu quero estar na presença do Senhor. Se você ainda está aprisionado em algum canto, saiba que a porta está aberta e o resgatador já chegou. E é pela graça